Boa noite, caros ouvintes. Deixa eu arrumar o cabelo aqui, que está meio esquisito. Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 931. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, o monstro, ainda chateado com São Paulo, né? Lá do final de semana, que coisa triste, né, Michel? Dias melhores hão de chegar. Então tá bom. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma maneira muito especial por nos acompanhar há tanto tempo, né? Desde 2019, quando eram os programas eram feitos aos domingos. Depois passaram a ser diários, de segunda a sexta, até às 11 horas da noite, e agora estamos em um horário novo, das 8 às 9h30 da noite. Então, eu quero agradecer muito a sua compreensão, o seu carinho. Vamos nos acostumando com esse horário, graças a Deus, estamos já tomando posse direitinho disso, né? Então, eu conto muito com a sua oração, conto muito com o seu carinho, com o seu discernimento, com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Quero agradecer todas as mensagens que me foram mandadas esses dias todos. Veja, eu não consigo marcar direitinho o dia que chegam as mensagens, quer dizer, né? Marcar eu marco, eu não consigo passar a resposta no dia. Então, no dia 19 desse mês, a Hanna Ranagusco mandou uma mensagem muito bonita. Boa noite, doutor Paulo, grata pelos ensinamentos, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Hanna. Nesse mesmo dia, a Marlene dos Reis também, boa noite, gratidão sempre. A Angelina Lima, fazia tempo que a gente não via a Angelina, né? Boa noite, doutor Paulo, abraço. Um fim de semana abençoado para todos nós. A Magda Gonçalves da Silva, todos aqui conosco, sempre. Comentários do dia 22. Deixa eu ver. Cleide Bispo, boa noite, Miziara. Estou na sintonia do programa aqui em Jacareí. Sou prima do Rui Barbosa. Oração por todos, amém. Grande Rui Barbosa, o monstro, o homem do tempo. A prima dele está ouvindo o programa. Ela chama... Cleide, muito obrigado, Cleide. Aí o Rui Barbosa em seguida fala, boa noite, muito boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara, abraços do Rui Barbosa em férias aqui em Jacareí. 20 graus, friozinho, chuvinha fraca. Ótimo programa e orações por todos, amém. Quer dizer, então, o homem do tempo não está em São Paulo, está em Jacareí. Dona Hanna Ranagusco manda outra mensagem, muito obrigado. Boa noite, doutor Paulo, ótima aula, assim deu para entender a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e que Deus abençoe a todos nós, que bom, graças a Deus. E a Cleide é a prima do Rui Barbosa, então é isso. Então, nós temos aqui recebemos as nossas mensagens, e a gente deve continuar a ter essa inter-relação, né? Poder conversar, bater papo, trocar ideia. Mandem mensagens gravadas pelo Zap 3932-1600, Zap da rádio, né? 3932-1600. Mandem a sua mensagem gravada, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, mande a sua crítica. Seja ela construtiva, mas com certeza, por favor, educada, senão eu não vou ler. Se vier com ataques, se vier com xingamento, nem abro, tá bom? Então, interessante isso hoje, né? As coisas se tornaram muito radicais. Sabe, uma das coisas mais lindas que o ser humano tem é a capacidade de pensar. É a capacidade de... Isso define o ser humano. A capacidade de pensar, analisar e decidir. Eu vou para cá, vou fazer isso, eu vou escolher esse caminho. Quer dizer, então o ser humano recebeu de Deus essa capacidade que é natural. Veja, é natural. Todos os seres humanos têm essa capacidade de pensar, de analisar, de questionar. Por isso que eu acho linda a religião católica, por causa disso. Porque o catolicismo, ele nunca vai contra o racional. Ele supera o racional, ultrapassa o racional, mas ele não vai contra o racional.
Por que ele não vai contra o racional? Porque quem deu capacidade racional para a humanidade foi Deus. Então, se o catolicismo fosse contra o que Deus nos deu, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, de questionar, o que é pensar? Pensar é você perguntar e obter resposta. Sabe, o ser humano ele é inteligente porque ele é capaz de pensar além das suas necessidades básicas. Os bichinhos ficam nesse nível, que é o instinto, eles ficam nas necessidades básicas. Eles vivem de acordo com as suas necessidades. Se o bichinho estiver saciado em todas as suas necessidades básicas, ele para por ali, vai dormir, vai descansar. O homem não, o homem ele questiona além das suas necessidades básicas. Ele questiona por que o céu é azul, porque o mar é verde, porque o mar é fundo, questiona por que as estrelas brilham, questiona por que o ouro é ouro. Você percebe? Não só questiona, como obtém resposta. Ele vai decompondo as realidades no sentido de entender a realidade. O ser humano é capaz de... Ele muitas vezes não entende de cara. Algumas coisas a gente entende de cara, outras coisas não. Outras coisas nós precisamos ir decompondo aquilo na nossa cabeça para entender. Se alguém me apresenta um negócio desse e não fala o que é, o que eu vou fazer? Está fechado, eu não sei que tem ponta. Então eu vou pegar isso aqui, que é uma caneta, só que eu não sabia que isso aqui era uma caneta. Ninguém me falou que isso aqui era uma caneta. Alguém me deu isso aqui e falou, Tó, mas o que é isso? Eu sei que é uma caneta porque eu aprendi a entender o que é caneta quando eu tinha 3 anos de idade. E você também. Então o que acontece? Acontece que vamos supor que você não tenha tido essa experiência. Então você pegou esse objeto aqui, você vai olhar para ele, você vai mexer nele, você vê que tem uma parte aqui que mexe, você aperta essa parte que mexe, de repente você apertou, saiu uma ponta. Para que serve essa ponta? Aí você começa, nossa, tem tinta, e aí você vai decompondo isso aqui, até você entender como funciona. Então, é assim que a gente vai compreendendo as coisas. Diferente dos anjos. Os anjos, quando ele olha alguma coisa, ele já entendeu aquilo. Então, a inteligência angélica é maior que a inteligência humana. Isso é importante, viu, gente? Muito importante. A inteligência humana, ela é muito maior que a inteligência dos bichos. Então, existe aqui uma hierarquia. E a inteligência de Deus é superior a tudo. É a sabedoria eterna, é a ciência eterna, é o conhecimento eterno. Sabe? Então, nós estamos diante de uma realidade. Por isso que a Bíblia fala, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Veja, eu sou capaz de ter inteligência como Deus tem inteligência. Eu sou capaz de tomar decisões como Deus é capaz de tomar decisões. Por isso eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E quem que me dá essa capacidade de ter inteligência diferente da dos bichos? Não é o meu cérebro, é a minha alma. E é isso que muita gente não consegue entender, e isso que muita gente nunca ouviu falar. As pessoas acham que é o nosso cérebro que move a nossa inteligência. Não, o nosso cérebro ele é equipado para receber os estímulos que a alma nos dá. Porque, por exemplo, um pensamento, ele nunca morre, ele nunca deixa de existir. O cérebro, quando nossa alma separar do nosso corpo, vai morrer. Por sinal, hoje em dia, para definir se uma pessoa morreu, é justamente pelo cérebro, que vai se fazer uma análise para definir, olha, essa pessoa realmente morreu. Não é pelo coração, não é pela circulação do sangue, não é pela respiração, é pelo cérebro. É quando o cérebro para de emitir, de mandar mensagens, de mandar corrente elétrica pelo corpo. Então, quando o corpo está morto, é porque o cérebro não mais funciona. Agora, quem dá os pensamentos não é o cérebro, são as nossas almas. É a sua alma, é a minha alma. É a minha alma que faz o meu cérebro funcionar. Então, um pensamento ele é eterno porque ele não vem do cérebro, ele age no cérebro, ele vem da alma. Então, essa nossa alma, ela é eterna, ela é imaterial. A alma nos dá a forma do nosso corpo e nos dá a vida. Quem me dá a vida dentro de mim é a alma. Hoje eu acordei, graças a Deus, eu acordei. Hoje você acordou, graças a Deus. Por quê? Porque a nossa alma continua agindo no nosso corpo.
E quem nos deu a alma, quem criou a nossa alma foi Deus. Quem criou o meu corpo foi a ação do papai e da mamãe numa noite de relação sexual. Então, o espermatozoide do papai encontra o óvulo da mamãe, e esse óvulo é fecundado, e a partir daí, Deus já dá, nesse instante exato da fecundação, Deus nos dá a nossa alma. Veja, então, nesse instante eu já sou um ser humano, eu não sou um aglomerado de células tão somente. Quem acha que nós somos um aglomerado de células e justifica inclusive o aborto, não tem noção da realidade. Veja como esses pontos são importantes. Nós estudamos muito tempo esses temas. Por isso que eu gosto de revisar esses temas com vocês. Nós já estudamos esses temas logo no comecinho da nossa formação sobre o catecismo da Igreja Católica. Foi lá no comecinho, bem no comecinho. Então, a nossa alma é que dá ao nosso corpo a capacidade de viver e de ter forma. O que é a morte? É a separação do corpo e da alma. A alma vai para o céu ser julgada. Se ela for uma alma de uma pessoa que viveu para Deus, ela vai viver em Deus, até a ressurreição do nosso corpo. Se essa alma se recusou, se essa pessoa se recusou a servir a Deus, a amar a Deus, a obedecer a Deus, ela vai ficar a eternidade longe de Deus. É o inferno. Percebe? Então, Jesus, quando ele voltar na sua glória, quando ele vier na sua segunda vinda e estabelecer aqui o reino definitivo do Pai, haverá a ressurreição dos corpos. E aí sim, o nosso corpo ressuscitado vai reencontrar nossa alma que já está julgada, tanto no céu, quanto no purgatório, quanto no inferno. Percebe? Agora, veja, quem dá vida ao meu corpo é minha alma, e a minha alma foi dada por Deus. Então, quando você escuta um monte de gente falar, olha, aquela criança que está no ventre da mãe não é uma criança, é um aglomerado de células. Não, não é um aglomerado de células. Este corpo que está se desenvolvendo já tem alma, já tem o potencial de ser santo, de ser gente, de estar na presença de Deus. Percebe? Então, existe toda uma realidade sobrenatural que não está sendo colocado em prática, não está sendo estudado. Então, nós não somos só química e física, nós não somos só uma reação química andando pelo mundo. Nós temos um corpo, e o nosso corpo, basicamente, é formado da matéria. Essa matéria ela é formada de uma forma maravilhosa, ordenada de uma forma linda. Quando você você vai estudar os nossos olhos, o nosso sistema visual. A gente vai estudar como funcionam os nossos órgãos da visão. É inacreditável de lindo. Quando você estuda a fisiologia dos olhos, é maravilhoso. Você tem uma série de células que compõem uma série de tecidos que vão formar o globo ocular, que é o olho. Você consegue enxergar profundidade, você consegue enxergar tridimensão, você consegue enxergar cor, tons de cores diferentes. Veja, as mulheres têm mais capacidade de enxergar tons do que os homens. A mulher tem uma visão periférica maior que a dos homens. Então você percebe uma série de diferenças também aqui. Então é interessante isso, você conhecer os sistemas que formam essa parte material, mas é material. E essa parte que é material, ou todo o material é inanimado. Se você pega uma pedra, a pedra é imaterial. Imaterial. A pedra é material, perdão. Imaterial é a alma, estou falando besteira aqui. Toda a pedra, todo material é inanimado, não tem vida. Se você pega uma pedra, esta pedra, ela não tem vida. Se você pega um cérebro de uma pessoa que morreu, por mais organizado que tenha sido, por mais fantástico que tenha sido, por mais lindo que tenha sido um cérebro no seu funcionamento, que é algo maravilhoso o funcionamento do cérebro também. Quer dizer, quando você perde a vida, quando você não tem mais vida, aquilo se torna só algo imaterial. Perdão, só algo material. Sem vida. O cérebro não funciona sem a ação da alma. Veja, então o cérebro é como se fosse elementos que vão se decompondo. São elementos que vão se decompondo. Desculpa o termo, vai apodrecendo aquele cheiro
fétido, terrível, mas depois o cheiro passa e torna pó. Veja, isso não tem vida em si. Você percebe? Um cérebro fora do seu funcionamento, quando o corpo está vivo, ele está morto. Então, como que algo morto pode pensar, só se ele estiver vivo sob a ação da alma. Se você pega uma pedra, ela é inanimada, não tem vida. Por mais que você fale para a pedra, pedra, responde, a pedra não vai responder. Se você ficar bravo com a pedra também não vai responder. O osso seco não vai andar. O cérebro fora da vida não vai funcionar. Veja, então são realidades materiais movidas por uma alma, movidas por uma realidade imaterial, que não tem matéria, que é a alma. O corpo tem matéria, a alma não tem matéria, é um princípio vital. É um princípio de vida, é algo que foi criado. Um pensamento real não tem matéria, mas ele é real. O amor que você sente, ele não tem matéria, ele age na matéria, ele age no cérebro, ele age no nosso corpo. Você percebe? Mas o pensamento do amor, a realidade do amor, ele é imaterial. Então, a alma, ela vai produzir realidades imateriais, porque ela é imaterial. Ela atua no material. Isso é difícil, as pessoas não conseguem compreender isso muito bem. As pessoas ficam perdidas diante dessas realidades teológicas e filosóficas. Então, o que a gente tem tentado fazer esses anos todos? É traduzir isso da forma mais simples possível, sem colocar uma série Por exemplo, vamos dar aula de filosofia. Vamos dar aula de Aristóteles, que foi um grande filósofo, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles e Platão mergulharam nesses conceitos de alma, de tudo mais, de forma. Só que se eu for trazer isso como a gente aprende, por exemplo, na filosofia, é muito difícil. Quer dizer, não é que é difícil, é uma linguagem rebuscada. Não é difícil, mas é uma linguagem rebuscada. É uma linguagem própria daquela matéria, daquele estudo, que quem estuda a fundo isso está acostumado com esta linguagem, com estas formas de apresentar. Agora, nós que não somos filósofos, nem teólogos, nem nada, somos leigos, nós não precisamos entrar fundo nesse conhecimento como os grandes filósofos, como um professor de filosofia. Nós precisamos entender os princípios básicos. Isso é importante. Agora, eu quero estudar isso, eu gosto dessa matéria, eu gosto dessa... Então, eu vou me aprofundar. Aí sim, aí você vai fazer um curso legal de filosofia clássica, você vai estudar bastante filosofia clássica. E depois que você tiver mestre em filosofia clássica, aí sim, você vai estudar a filosofia que vem depois. Porque senão vira uma bagunça na cabeça da gente. Então, o que aconteceu? Muita gente abandonou a filosofia clássica, desprezou a filosofia clássica, que é a filosofia que São Tomás de Aquino usava, que Santo Agostinho usava. E aderiram a uma filosofia mais moderna que despreza todos esses conceitos que nós estamos estudando, de corpo, de alma, de forma, entendeu? Então, é um problema muito sério que nós vivemos hoje. É uma ruptura onde nunca poderia ter tido uma ruptura. O bom filósofo, ele deveria primeiro ser um ótimo estudante de filosofia clássica, compreender perfeitamente isso, dominar essa matéria, dominar o tema, Sócrates, Platão, Aristóteles, e vai até Tomás de Aquino. Depois você vai para os mais modernos. Mas você primeiro teria que conhecer isso profundamente, porque isso é a base do nosso estudo. É a base do catecismo da Igreja Católica, inclusive. Essa parte de filosofia clássica. Isso, de uns séculos para cá, foi muito desprezado, porque começou um processo contra a Igreja. Existem movimentos que foram surgindo ao longo dos séculos, a partir, por exemplo, de Lutero, que desprezava a Igreja, que não queria mais estar na Igreja, não queria mais estar perto da Igreja. Lutero falava, baseado na filosofia do tempo dele, há 500 anos atrás, falava que ele não precisava de padre, de bispo, de papa, e que ele poderia pegar a Bíblia e ler a Bíblia como ele... interpretar a Bíblia com a cabeça dele. Ele não queria que a Igreja interpretasse a Bíblia.
Ele achava que ele não precisava da igreja para ensiná-lo a interpretar a Bíblia, porque na cabeça de Lutero e de outros que pensavam daquele jeito, durante muito tempo, não necessitava da igreja para nada. É uma visão anti-igreja. E aí começa essa visão anti-igreja, e chegou até nós de uma forma muito mais grave do que a gente imagina. Então, essa visão anti-igreja refletiu em tudo, na teologia, até na teologia, que é estudo de Deus, na teologia, na filosofia, na política, na economia, na sociologia, na antropologia. Você não fala mais, as crianças não aprendem sobre o que é a alma, o que é o corpo, o que é uma alma espiritual, não aprende mais nada disso. Veja, então nós temos hoje uma lacuna imensa na nossa formação. Por isso é difícil ensinar o catolicismo para as pessoas nesse sentido um pouco mais profundo que fizemos em relação ao catecismo da Igreja Católica. Por isso que eu fui devagarzinho, com tanto cuidado, quase 6 anos de formação de catecismo, porque nós não tivemos a base para entender um monte de coisa. Então eu procurei, ao longo desses anos todos, ir dando esta base, sem dizer que eu estava dando essa base, sem explicar, isso aqui é filosofia de tal, filosofia de tal, filosofia de... Não, são os conceitos que são importantes. Agora, caso a pessoa queira aprofundar, ela vai fazer um curso de filosofia clássica, e aí ela vai ver o que Aristóteles falou disso, o que Platão falou disso que nós estamos estudando, o que Aristóteles falou sobre a alma, o que Platão falou sobre a alma, o que Santo Agostinho falou sobre a alma, o que São Tomás de Aquino falou sobre a alma. E aí você vai... A igreja foi compreendendo, pela ação do Espírito Santo, não só pelo racional, pela ação do Espírito Santo, este processo. Então eu tentei traduzir isso para vocês de uma forma muito simples. Então, voltando. Nós somos corpo e alma espiritual. O ser humano é corpo e alma espiritual. A vaquinha é corpo e alma. Não é uma alma espiritual. O que significa não ser uma alma espiritual? Significa que a vaquinha não recebe a capacidade de pensar como nós pensamos. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A vaquinha não. Mas não é uma questão de semelhança física. É uma questão de semelhança interior. Veja, então eu posso pensar, eu posso questionar o que é uma caneta. Se eu mostrar a caneta para a vaquinha, o máximo que ela vai olhar, se ela olhar para mim, se ela levantar a cabeça e olhar a caneta, ela vai falar mu e vai continuar comendo a comidinha dela. Mais nada. Se eu mostro uma caneta para você, o que você faz? Você vai tentar entender o que é isso. Essa é a diferença básica entre a nossa inteligência e a inteligência dos animais. A inteligência dos animais não permite que eles possam raciocinar. Se você coloca um espelho na frente de um gorila, ele vai brigar com o espelho, porque o gorila não consegue entender que ele é gorila. Ele não consegue se autodefinir, ele não consegue se enxergar como tal. Quem nos permite enxergar como somos é a nossa inteligência. A nossa inteligência nos permite entender que somos seres humanos, que temos uma identidade, que temos feição, que temos uma memória, que temos uma história. O bicho não tem nada disso, gente. É tão engraçadinho, você coloca o espelhinho na frente do gato, o gato se arrepia inteiro. Porque para ele, aquilo que ele está vendo não é ele, é um outro animal. E quando o gato se encontra com outro animal, ele vai se defender, porque é o instinto que está falando. Não é o racional quem fala. Veja, por isso que a Bíblia fala em Gênesis, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós conseguimos pensar, raciocinar e conseguimos agir. Olha outra coisa que a nossa alma espiritual nos dá. Por que a alma espiritual? Porque é a alma que está aberta à ação da graça santificante na vida da gente. E a ação do Espírito Santo. Por isso que nós estamos estudando tanto a pessoa do Espírito Santo. Então, nossa alma, ela está aberta, ela nos dá a capacidade de ser inteligente, e a nossa inteligência é diferente da inteligência dos bichinhos. Já deu para perceber, né? E também a nossa alma vai agir na nossa vontade. As decisões, elas
surgem a partir de uma análise que eu fiz de alguma coisa. Eu tenho 2 caminhos a seguir. Alguém chega para mim e fala assim, olha, Paulo, você trabalha muito bem e eu gostaria que você trabalhasse como vendedor da empresa de material de odontologia que a gente está lançando no mercado. Mas espera um pouquinho. Como é que faz com o meu consultório? Você não vai poder mais atender no consultório, porque você vai ter que ter exclusividade e atenção para o trabalho. Veja, estou me colocando, isso é um exemplo, nunca aconteceu isso. Isso é só um exemplo para você entender, 2 caminhos. Então, veja, de repente, surgiram 2 caminhos na minha vida. Então, eu vou ter que abrir mão de um para começar outro. Vale a pena? Não vale a pena? É hora? Não é hora? Qual que é o risco? Qual que não é o risco? Eu vou deixar algo que eu já tenho tranquilidade de fazer, que já me acostumei, que já tenho... já sei quanto que entra, quanto que não entra, e vou entrar numa aventura nova? Devo ou não devo? Veja, essa decisão eu vou ter que tomar. Então, eu vou analisar os prós e os contras, eu vou rezar, veja, eu vou rezar e vou ouvir o que Deus está me falando depois que eu analisei os prós e os contras. Você percebe? Primeiro eu vou analisar racionalmente, humanamente, os prós e os contras. Eu tenho a lista dos prós e tenho a lista dos contras. Fiz minha parte. Fiz minha parte racional. Usei minha capacidade que Deus me deu. Capacidade natural. Natural. Veja, a partir do momento que eu usei minha capacidade natural, eu vou pedir a oração, eu vou pedir o discernimento de Deus. Deus, o que eu devo fazer? Eu não vou tomar essa decisão só de forma racional. Eu vou tomar essa decisão inspirado na sua vontade. O que o senhor quer? O senhor quer que eu continue no consultório, só vivendo da parte clínica? Ou o senhor quer que eu passe a ter uma vida nova e trabalhe em outras áreas da minha profissão? Você percebe? Veja, aqui eu já tomei uma decisão. Qual foi a decisão? Decidir depois que Deus me mostrar o caminho. Porque eu poderia decidir só com a parte racional. É o que, no fundo, é o que a maioria das pessoas fazem. Você tem 2 caminhos a seguir. Então você vai fazer quando faz, né? Porque tem gente que é louco e vai... Não, eu quero fazer e segue. Nem pensa, nem raciocina. É instintivo, a pessoa é instintiva, ela vai. Ou ela não vai. Veja, mas ela não fez, ela não tomou, ela não escolheu os procedimentos corretos para tomar uma decisão. Agiu de forma instintiva. O bicho é assim, ele não toma a decisão assim. Estou com fome, ele vai lá e come. E ele não para de comer enquanto tem comida. Então ele é instintivo. Então quando o ser humano age que nem o bicho, ele se torna instintivo. Porque o ser humano também tem esse lado instintivo. Então, veja, voltando, eu tenho que tomar a decisão. Racionalmente eu paro, eu vou usar o meu racional. Vou fazer uma lista, vou pegar papel, caneta e vou escrever, ó, cadê? Caneta e vou escrever os prós e os contras de cada uma dessas 2 possibilidades. E vou pensar em cima. Depois que eu fiz isso, eu vou pedir a iluminação a Deus, porque a minha alma tem esse acesso ao Espírito Santo depois de Cristo. A minha alma, por estar na presença de Deus, porque eu fui batizado, e quando nós fomos batizados, nós nascemos de novo, ou seja, nós temos acesso a este universo espiritual agindo dentro de nós. Então, eu vou usar isto, é necessário tanto quanto fazer no papel os prós e os contras. Percebe? Então, eu vou rezar. Senhor, o que tu queres? Veja, está aqui. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu faço, Senhor? Veja. E aí eu vou, nesse momento de oração, porque não vai ser um momento só de oração, vai ser um processo de oração. Vão ser alguns dias de oração, e aí você vai fazer jejum, você vai à missa, se possível a missa diária, você vai rezar com mais profundidade, você vai conversar com o seu diretor espiritual, que é o padre.
Veja, aqui não é uma confissão, é uma direção espiritual. Todo católico deveria ter um diretor espiritual que ajuda a gente a enxergar o que Deus quer em cada situação da vida. Por quê? Porque nós temos dentro de nós a capacidade de ter uma alma espiritual. Ou seja, esta alma, essa capacidade de pensar e de decidir, ela está vinculada também à ação da graça santificante, que é esta capacidade sobrenatural que nos é dada por Deus, que só foi possível a partir de Cristo, né? Veja, sem Cristo nós não teríamos a graça santificante agindo na nossa alma. A graça santificante agia fora da gente, não dentro da gente. Então, com Cristo, nós passamos a ter o Espírito Santo vivendo dentro da gente. Nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. Veja, é exatamente isso que a Bíblia fala. São Pedro, na sua primeira carta de São Pedro, diz assim no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, São Pedro começa este ensino agradecendo a Deus. O louvor, o agradecimento, coisa que nós já estudamos, em vida de oração. Então, São Pedro está em profunda oração. São Pedro é o primeiro Papa. Então, ele carrega em si a autoridade dada por Cristo de ser o grande apóstolo, de ser o primeiro Papa, o chefe dos apóstolos. Foi Cristo quem definiu que Pedro, junto com Deus Pai e o Espírito Santo, seria o primeiro Papa. E deu condições a Pedro, deu autoridade e deu sabedoria a Pedro para que Pedro pudesse agir como Papa. Depois de Pentecostes, Pedro se torna realmente esta pedra angular da igreja. A pedra angular é Cristo, a pedra sobrenatural, e a pedra humana angular da igreja é Pedro. Então aqui Pedro, o primeiro Papa, está nos ensinando algo extremamente importante, que se a gente não tivesse a formação toda que nós tivemos, nós não conseguiríamos entender tão profundamente assim. Veja, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha, quem está falando aqui é São Pedro, iluminadíssimo pelo Espírito Santo. Foi ele quem, o primeiro a abrir as portas lá de Pentecostes, lá do cenáculo onde eles estavam, e enfrentou os judeus que eles, discípulos, estavam morrendo de medo. Quando eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes, eles que estavam morrendo de medo, receberam uma força do alto, uma coragem do alto, uma sabedoria do alto. Até então eles estavam com medo. Do momento em que eles receberam o Espírito Santo, acabou o medo. Acabaram aqueles pavores, aquelas angústias, porque o Espírito Santo vem em favor do ser humano. O Espírito Santo é força de Deus. E a força de Deus é dada à humanidade pelo Espírito Santo. Então, aqueles homens cheios do Espírito Santo enfrentaram o medo e enfrentaram os judeus que estavam cercando a casa deles, no sentido de estarem numa festa. Então, quando aconteceu Pentecostes, inclusive, é uma festa judaica. Quando acontece Pentecostes, os discípulos estavam fechados numa sala, morrendo de medo. Quando eles recebem o Espírito Santo, e essa recepção do Espírito Santo foi percebida pelas pessoas que estavam ao redor daquela casa. Eles perceberam, aqueles judeus que tinham vindo de todos os lugares, para essa festa de Pentecostes, perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo dentro daquela casa. E essa coisa estranha foi exatamente este poder do alto que veio sobre os discípulos. E ao se permitir receber esse Espírito Santo, os discípulos se tornaram apóstolos, porque eles começaram a entender o que Jesus ensinava. Porque o Espírito Santo ia iluminando a nossa inteligência. Então o Espírito Santo foi iluminando a inteligência daqueles homens e dando coragem, dando forças, movendo eles a agir como Deus queria que eles agissem. Então Pedro abre as portas do cenáculo e enfrenta todos aqueles judeus e converte 3.000 judeus. E eram muito mais do que 3.000, porque naquela época eles não contavam nem crianças e nem mulheres.
quando eles faziam conta de pessoas. Então, quando a Bíblia fala isso, que isso é 1 de Coríntios, quando a Bíblia fala que são... Não, isso é Atos dos Apóstolos, perdão. Atos 1 e Atos 2. Quando a Bíblia fala que Pedro converte 3.000 pessoas, significam 3.000 homens. Fora as mulheres e fora as crianças. Então, aquele que tinha traído Jesus, abandonado Jesus, de repente se transformou totalmente. Agora ele pode exercer aquilo que Cristo queria que ele exercesse, que era o controle, o domínio da igreja. A autoridade principal da igreja. Não um controle errado, não um domínio errado, mas a autoridade santa. Então é este que está falando com a gente hoje. Veja, na sua grande misericórdia, diz São Pedro, Cristo nos fez renascer, Deus nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que nós renascemos? Porque nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Nós nascemos de novo. Agora, a nossa inteligência pode ser iluminada pelo Espírito Santo. A nossa vontade pode ser iluminada pelo Espírito Santo. Antes de Cristo também podia, só que não tinha o Espírito Santo dentro da gente iluminando. Porque o mundo estava em pecado, o mundo estava dominado pelo pecado, dominado pelo demônio. A humanidade, quando peca, nega a Deus. O pecado é negação de Deus, é se recusar a obedecer a Deus. Então, a humanidade tinha se tornado inimiga de Deus, rompeu a ligação com Deus. Então, a humanidade perdeu a ação interior do Espírito Santo na sua inteligência e na sua vontade. E não tinha o que a humanidade pudesse fazer para reaver esta ação do Espírito Santo na sua inteligência e na sua vontade. Por quê? Porque quem dá o Espírito Santo é o Pai e o Filho. E nós não poderíamos receber o Espírito Santo porque nós nos tornamos com o pecado inimigos de Deus. Nós rompemos com Deus, não foi Deus que rompeu com a gente. Então, a nossa escolha, quando a gente escolheu o pecado, teve também, junto com a escolha do pecado, a escolha de romper com Deus. Só que ninguém fala, né? Você entende? Até hoje, o pecado é legal, o pecado é bacana. Não, quando você peca, você está rompendo com Deus. Você perde a ação da graça e do Espírito Santo dentro de nós. Mesmo tendo a graça e o Espírito Santo dentro de nós, porque fomos batizados. Então, o pecado quebra esta ação do Espírito Santo na nossa inteligência e na nossa vontade. Por isso que eu preciso me confessar na igreja. Eu me arrependo dos meus pecados e vou e confesso, para que a graça volte a agir na minha inteligência e na minha vontade. Veja, então, é importante, São Pedro está ensinando algo muito importante para todos nós. Veja, em Cristo nós renascemos. Nascemos de novo, literalmente, somos outra criatura. Deixamos de ser simples criaturas e passamos a ser filhos e filhas de Deus. E quando somos filhos e filhas de Deus, Deus pode agir dentro da gente. Dá para entender? É simples de entender, não é tão difícil assim. É que existe toda uma linguagem teológica e filosófica que é muito rebuscada. Então a gente acaba se perdendo. Nossa, é tão complicado. Não, não é complicado. É a linguagem que não é fácil de entender para os nossos tempos, porque nós não fomos criados para estudar isso. Nós fomos criados para ser dentista, para ser médico, para ser engenheiro, para ser administrador, para ser agrônomo, para ser dona de casa, para ser, sei lá, motorista, para ser qualquer coisa. Mas nós não fomos criados para pensar. Tiraram da gente a oportunidade de estudar a filosofia e a teologia. Então, veja, São Pedro, o primeiro Papa, está falando algo sério. Na sua grande misericórdia, Deus nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo. Há uma diferença aqui fundamental. Fundamental. A partir do momento que eu sou batizado na igreja, eu passo a ser uma nova pessoa. Mudou. Porque agora eu tenho o Espírito Santo agindo dentro de mim. O Espírito Santo agia fora de mim. Agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem agir na minha alma.
Por isso a minha alma é uma alma espiritual. Você compreende? Então, são ensinos que nós precisamos ter sem ficarmos assustados com isso. Porque, volto a falar, não é tão complicado. É uma linguagem rebuscada para os nossos tempos, porque nós não fomos preparados para entender essa linguagem. Porque antigamente, eu falo antigamente no tempo dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, as pessoas tinham uma outra formação. As que podiam ter formação, tinham uma outra formação. Sabiam latim, sabiam um pouco de filosofia, sabiam. Veja, o meu pai, que nasceu em 1927, meu pai nasceu em 1927. O curso primário do meu pai, que naquela época era o primário, formava o primário, o colegial, as pessoas falavam francês, inglês e latim. Eles aprendiam isso na escola, no primário e no ginásio. No colegial ia mais ainda, para quem conseguia fazer o colegial, que é como eles falavam que era o estudo antigamente. Então, meu pai sabia latim, meu pai sabia inglês, meu pai sabia francês, estudando numa escola municipal do interior de uma cidade do interior de Minas, Frutal. Que naquela época, Frutal, se hoje Frutal ainda não é grande, é pequeno, imagine na época do meu pai, 1927, 28, 29, 30, 32, 33, 34. Você imagina nessa época o que era Frutal? Era uma cidadezinha. E no grupo escolar, o meu pai estudava coisas que a gente nem imagina estudar. Então mudou. Veja, mudou por quê? Porque quem tomou conta da cultura não quer que a gente aprenda isso aqui que está ensinando. Quer que você faça outra coisa, mas não isso. Por quê? Porque há uma visão anti-igreja, há uma visão anticristã que dominou a sociedade, essa visão anticristã dominou a sociedade no mundo praticamente ocidental. Então, hoje, você, para aprender alguma coisa a mais, é necessário isso que nós estamos fazendo, esse esforço. Tá bom? Então, é importante a gente entender. Veja o que fala São Pedro. São Pedro fala algo importantíssimo. Na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus. Veja, então aqui São Pedro está falando algo que é de uma maneira difícil de entender, mas é exatamente isso que nós estamos explicando. Então, veja, nascemos de novo. Com o nosso batismo, nascemos de novo. Somos novas criaturas. Vamos ver aqui o que fala, vamos traduzir o que fala São Pedro aqui. Versículo 4 do primeiro capítulo. Jesus Cristo dentre os... Vamos voltar no versículo 3. Eu vou ler tudo e depois eu vou explicar. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, veja, sermos a imagem e semelhança de Deus é misericórdia de Deus, é bondade. Deus não deve isso para a gente. Se Deus só deixasse a humanidade no seu nível natural, sem esta ação sobrenatural, Deus estaria sendo justo. Deus também estaria sendo amoroso conosco. Se a minha capacidade de entender, fosse só racional, sem a ação sobrenatural sobre a minha capacidade de entender e sobre a minha capacidade de decidir, na minha escolha, que caminho eu vou seguir, eu faria as listas e escolheria o melhor caminho. É racional. Quem pode racionalmente falar que depois que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer racionalmente falando, eu fiz uma boa escolha? Ou uma má escolha? Ninguém tem o que falar. Porque foi feita a escolha, de forma racional. Prós e contras. O que tem mais pró, então eu vou seguir. O que tem menos pró, então eu vou deixar de lado. Percebe? Não é lógico? Então, se Deus tivesse me feito só com essas capacidades, já seria justo, já seria legal, já seria amor. Porque a minha capacidade é muito maior que a dos bichinhos. Muito maior que a das aves.
muito maior que a dos peixes, muito maior que das plantas e muito maior que das pedras. Então, o natural humano já é algo muito maravilhoso. O olho, o cérebro funcionando, sabe? O sistema respiratório, o coração funcionando é fantástico, o cérebro funcionando é fantástico. Veja, então, são realidades que a matéria foi ordenada de tal forma que um corpo funciona. Um corpo é capaz de olhar, de pensar, de decidir, de cheirar, de admirar, de amar. Percebe? Então, veja, se Deus tivesse me dado essa capacidade só, já seria muito fantástico. Mas é o que São Pedro está falando. Na sua grande misericórdia. Grande. Então, São Pedro está falando algo extremamente importante. Deus é muito bom. Por isso que é importante entender isso tudo que nós estamos estudando. Porque Deus não se contentou em nos fazer melhor que as aves, que os peixes, que os animais. Deus quis que nós fôssemos filhos dele. Nem os anjos, que têm capacidades naturais angélicas mais poderosas que as capacidades naturais humanas, são filhos de Deus. Sabe, no sentido que São Pedro está falando aqui. Veja, então, aqui a gente começa a se deparar com uma realidade sobrenatural que tem uma ação direta dentro de nós, porque Cristo morreu numa cruz para isso. Mas esta ação direta suplanta tudo aquilo que a gente pode imaginar. Em relação a Deus, Deus está demonstrando à humanidade que Ele é bom demais, que Ele nos ama, não pelos nossos méritos, mas pela própria bondade que Ele é. Por isso é importantíssimo compreender a ação do Espírito Santo dentro da gente. Não é só um conceito teórico que é real, que nós já estamos estudando há muitas aulas, mas é uma realidade de amor que Deus derrama sobre nós. É uma forma da gente entender um pouco melhor quem é Deus. Deus nos ama. Nós fomos criados para sermos profundamente amados por Deus e viver amados, viver nessa experiência de ser amados por Deus. Por isso que Deus se derrama sobre nós. Então Ele nos capacita para receber a presença dEle em mim. Percebe? Deus te capacita para você receber a presença dEle em você, porque Ele, Deus, quer se derramar sobre nós. Porque Ele nos ama, não pelo que nós fizemos, porque nós somos pecadores. Se fosse pela justiça só, nós não mereceríamos nem existir, porque nós ousamos ir contra Deus, o Criador, que é puro amor. Percebe? Se fosse levar em conta a justiça pela justiça, como humanamente a gente entende, a justiça é dar ao outro aquilo que o outro necessita, aquilo que o outro tem que receber. Se eu trabalho e eu tenho direito a receber um salário. Então é justiça pagar o salário justo para quem trabalhou. Isso é humano. Todo ser humano tem esse senso de justiça dentro de si. Percebe? Se eu faço mal a alguém, eu tenho o dever de pedir perdão para essa pessoa e tenho o dever de restituir aquilo que eu atrapalhei nessa vida, do que eu me apoderei do que eu não deveria me apoderar. Se eu falo mal de uma pessoa, eu tenho que não só pedir perdão para essa pessoa, mas publicamente me retratar. Porque a justiça exige isso. Quando eu falo mal de alguém, eu estou denegrindo a pessoa, eu estou trabalhando contra essa pessoa, eu estou fazendo com que outras pessoas olhem para essa pessoa de forma má, eu estou prejudicando essa pessoa de forma muito grave. Então, a justiça humana exige que eu não só peça perdão a essa pessoa, mas eu me retrate perante a sociedade, porque eu prejudiquei essa pessoa ao falar mal dela. Estou prejudicando o trabalho dela. Imagina, a pessoa presta serviço. E aí eu falo mal dessa pessoa sem justiça, mentir, por exemplo, eu estou tirando a chance dessa pessoa trabalhar para outras pessoas, porque as pessoas, não, esse cara aqui não presta, então eu não vou chamar. Você percebe? Então, eu preciso restituir aquilo que eu tomei. O que eu tomei quando eu falo mal de forma mentirosa de uma pessoa?
Eu tomei dessa pessoa a chance dela viver. Então, eu preciso restituir aquilo. Então, eu preciso chegar e falar, olha, me perdoem, essa pessoa não é nada disso, ela é muito boa pessoa, quem errou fui eu estava com raiva, eu estava... Entendeu? Aqui eu restabeleci a justiça. Mas com Deus, como que eu vou restabelecer a justiça? Criatura ofendendo ao Deus? Não tem como humanamente a gente restabelecer essa justiça. Isso é impossível. Por isso que Deus se faz homem para nos resgatar, para oferecer ao Pai, que foi ofendido por nós, a justiça, restabelecer a justiça que nós cortamos, que nós quebramos. Por isso a importância de Jesus. Você compreende? Então, essa realidade só é possível por causa de Cristo. Então, ao restabelecer essa justiça, Cristo restabelece essa justiça por nós. Ele oferece ao Pai aquilo que eu não tenho como oferecer, e devo oferecer, ou deveria oferecer. Então, como eu não tenho como restabelecer a injustiça que eu causei com Deus, se Deus quisesse me destruir, ele não seria injusto. Mas Deus não só não nos destruiu, como me mandou o seu Filho para nos salvar. E aí você vai percebendo a grandeza do amor que é Deus e o amor que Deus tem por nós. Não pelos nossos méritos, mas porque Ele é amor. E Ele nos fez para sermos filhos dele. Filhos dele. Filhos e filhas. Quando fala filhos é o gênero, homem e mulher. Então, filhos e filhas. Então, Ele nos equipou para isso. Por isso que nós temos uma inteligência que pode ser iluminada pelo Espírito Santo, porque nós nascemos para Deus, nós não nascemos para esse mundo. Nós fomos criados para amar a Deus em primeiro lugar. E obedecer a Deus e viver na presença de Deus. É para isso que nós fomos criados. Só que o pecado desarranjou tudo isso. Você percebe? Então, a misericórdia de Deus, ela é muito mais do que só amor, ela é também justiça. E uma justiça que ultrapassa totalmente a nossa compreensão da própria justiça. Porque se Deus quisesse realmente eliminar a humanidade, o que impediria depois do pecado? Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós ofendemos a Deus. Nós blasfemamos contra Deus. Nós desobedecemos a Deus. Nós perdemos tudo aquilo que Deus tinha nos dado a mais para sermos cada vez mais dele. Percebe? Então nós perdemos o sentido da existência, porque nós existimos para Deus e nós escolhemos ir contra Deus no pecado. Nós existimos para Deus. Guarda bem isso, gente. Nós existimos para Deus. E quando nós pecamos, nós perdemos o sentido da nossa própria existência. Por isso que era justo que, se Deus quisesse que a humanidade sumisse, Deus não estaria sendo injusto. Porque foi uma escolha da humanidade. A humanidade foi criada por Deus de forma livre. Eu posso fazer escolhas. Veja, eu posso escolher caminhos iluminados pelo Espírito Santo, ou posso escolher caminhos que não são iluminados pelo Espírito Santo. E aí você vai colher na sua vida as consequências das suas escolhas. Então, a consequência do pecado seria a destruição da humanidade, e Deus não seria injusto, porque a humanidade escolheu ir contra Deus, escolheu ir contra receber o amor de Deus. Achou que não precisava de Deus para nada. Ela que foi criada para estar com Deus. Veja, é a própria... Por isso que o pecado é irracional. Veja, o ser humano foi criado para estar com Deus. E quando o ser humano peca, ele fala com o seu pecado: eu não quero estar com Deus. Mas você foi criado para estar comigo, mas eu não quero estar com você. Isso é o pecado. Quando nós pecamos na nossa vida, nós estamos falando para Deus: eu não quero estar com você. Eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu acho, eu quero fazer... Como se eu tivesse todas as capacidades iluminativas possíveis para fazer tudo isso. Que é exatamente o grande erro da nossa sociedade. Uma sociedade que está sendo criada sem Deus. Veja, então, quando São Pedro fala aqui, veja, na sua grande misericórdia, será que a gente compreende o sentido profundo dessa palavra que São Pedro está falando? Veja, a misericórdia aqui é algo que ultrapassa toda a nossa perspectiva. Que se Deus deixasse que a humanidade se destruísse por causa do pecado, porque o pecado gera morte, o pecado gera destruição,
E a humanidade ia chegar num ponto tal, de tanta violência, que nós estamos quase chegando, inclusive. Você imagina? Se os Estados Unidos briga com a Rússia e com a China, uma guerra atômica, acabou o mundo. Vai sobrar quem? Vão sobrar quantos? Você acha que numa guerra atômica, esses multimilionários que construíram um monte de esconderijos nas rochas, aí, porque estão construindo. Porque está todo mundo achando que vai ter uma guerra atômica. Sabe? Só que Deus não vai permitir chegar neste nível porque destrói a humanidade. A humanidade não foi criada para ser destruída. Na profunda misericórdia. Veja, isso é pura misericórdia de Deus. Então, nós não compreendemos a misericórdia de Deus. Nós não temos capacidade de compreender a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é infinita. E nessa misericórdia tem também justiça infinita. Como é que a gente compreende misericórdia com justiça infinita? Racionalmente é muito difícil compreender isso. Mesmo racionalmente iluminado pelo Espírito Santo, também é difícil compreender misericórdia infinita junto com justiça infinita. A gente sempre vai tender a analisar a justiça de uma forma dente por dente, olho por olho. Fez para mim, então eu tenho o direito de fazer contra. Justiça não é isso. Essa justiça divina nunca foi isso. Entende? Então, a nossa visão de justiça, humanamente falando, é uma visão muito pálida. Por isso acontecem tantas injustiças no mundo. Porque nós não temos noção de justiça, humanamente falando, adequada. Precisava ter. Conforme nós vamos estudando a história da igreja, quando terminarmos de estudar o catecismo da Igreja Católica, esses temas nós vamos ter que nos aprofundar. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as virtudes humanas, justiça, prudência e tudo mais, essas justiças humanas, essas virtudes humanas, nós precisamos estudar isso. O que significa? Nós já estudamos isso no catecismo, no estudo do catecismo, mas foi um estudo mais superficial. Mas a gente vai precisar, conforme nós fomos estudando a história da igreja, porque a história da igreja foi desenvolvendo cada vez mais esses conceitos. Então, nós também precisamos aprender melhor esses conceitos. Porque aí você vai mergulhar numa realidade mais profunda do que é justiça e do que é misericórdia, e perceber que elas estão intimamente ligadas. É isso aqui que São Pedro está nos falando. Veja, para viver uma vida, nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Esperança de quê? Vida eterna. Quando fala esperança, essa virtude da esperança, que é uma virtude que vem de Deus para nós, é uma virtude que nos garante interiormente, porque é o Espírito Santo quem está dando isso para a gente, isso não é humano. A virtude da fé, da esperança e do amor, quem nos dá é o Espírito Santo, não é o ser humano que tem. Nós não temos essas capacidades naturais depois do pecado original. Veja, a fé é saber que Deus existe e saber que eu posso confiar em Deus e posso me entregar a Deus e devo me entregar a Deus e devo obedecer a Deus e devo obedecer o que a igreja ensina, não é só a Deus, porque Deus quem estabeleceu a igreja. Veja, como a virtude da fé é pouco conhecida. Você fala isso, os nossos irmãos protestantes falam que tem fé, não tem fé. A virtude da fé implica em obedecer à igreja, porque Jesus age no mundo a partir da sua ascensão ao céu através da igreja, através dos sacramentos da igreja. Então a igreja é uma instituição criada por Deus na humanidade. Então Deus fala com a humanidade hoje através da igreja. Então quando você não obedece à igreja, você está indo contra a virtude da fé. Ah, eu acredito em Cristo. Sim, eu também acredito em Cristo. Eu falo isso para os protestantes com todo carinho. Eu também acredito em Cristo. Só que Cristo fala com a humanidade hoje através da igreja. Não é através de televisão, não. É através da igreja. Porque foi a igreja instituída por Cristo. Para que Cristo continuasse agindo no mundo depois da sua ascensão ao céu. Isso é básico. Veja, então, se você não deixar o Espírito Santo te revelar isso, você nunca vai chegar nesse ponto.
Vai acontecer com o que acontece com os protestantes. Eles não acreditam na igreja. Então, eles se afastaram desta ação do Espírito Santo. Veja, o que é a esperança? A esperança é saber que Deus vai me curando interiormente, me santificando interiormente, que é a ação do Espírito Santo, para que um dia eu esteja puro o suficiente para estar mergulhado na Trindade Santa eternamente. E quem vai me mergulhar na Trindade Santa é Cristo. Porque eu fui, no meu batismo, enxertado neste Cristo. Eu passei a ser um com Cristo. Por isso a importância do batismo. A importância do batismo não é só para esse mundo, é também para a vida eterna, porque em Cristo, no meu batismo, eu fui enxertado em Cristo, eu sou um com Cristo. Deus Pai me olha não só a mim sozinho, ele me olha através de Cristo, porque no meu batismo eu nasci de novo, que nem fala São Pedro, e fui enxertado em Cristo. Então é Cristo quem vai me mergulhar na Trindade, e a Trindade é eterna. Isso chama eternidade. Então, a esperança é saber que um dia isso vai acontecer comigo, mesmo diante das minhas fragilidades. Porque é Deus quem faz em mim uma obra de salvação e de santificação. É a virtude da esperança. E a virtude do amor é a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Porque se eu não tiver essa virtude do amor agindo em mim, eu vou querer sempre, entre aspas, só amar a mim. Não quero nem saber de Deus e muito menos das outras pessoas. Que as outras pessoas me fazem muitas vezes mal. Me traem, me julgam, me tratam mal, são falsas, como nós todos somos. Como é que eu vou amar alguém que me traiu? Um parente, por exemplo, que montamos um negócio, esse parente vem e me dá um calote, e me rouba, e me trai, e fecha as portas pelas minhas costas. E aí? Como é que eu vou amar essa pessoa se eu não tiver a ação do amor de Deus em mim? Não tem como amar essa pessoa. A mágoa é muito maior. Depois do pecado original, as nossas paixões ficaram fragilizadas. Percebe? Então é importantíssimo demais eu compreender tudo isso. E é exatamente isso que São Pedro está me falando. Veja, a ressurreição de Jesus dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. Herança porque eu sou filho com Cristo. Eu sou herdeiro como Cristo é herdeiro, porque o único filho verdadeiro de Deus é Cristo. Mas eu fui enxertado em Cristo, então eu sou um com Cristo. Então eu tenho a mesma herança que Cristo tem. Qual que é a herança que Cristo tem? Vida eterna. Percebe? Herança incorruptível, incontaminável. No céu, o pecado não vai ter nenhum tipo de ação em nossas vidas. Nós estaremos na luz e seremos profundamente iluminados. Não haverá mais trevas em nossa existência. O pecado não vai ter mais nenhum tipo de ação em nós. Quem mais? Incontaminável, imarcessível. Ou seja, imarcessível é algo que está sempre... como que eu posso explicar isso? Imarcessível, que nunca perde o viço, que sempre tem um frescor. Você percebe? Então, quando você tem a primeira experiência com Deus aqui nesse mundo, você tem um viço novo. Aí, de repente, vai passando o tempo, os pecados vão entrando de novo na vida, aquela primeira experiência vai perdendo o viço, vai perdendo o frescor, você vai caindo naquela rotina. Veja, isso é uma situação que a palavra está explicando, imarcessível. O que mais? Reservado para vós nos céus, e para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Ou seja, no final da história, Jesus vem e estabelece o reino dele neste mundo. E nós estamos preparados para esse momento em que estamos sendo preparados para esse momento em que Jesus vai voltar na sua glória e estabelecer definitivamente o reino de Deus dele, o reino do Pai nesse mundo. Hoje a gente olha o mundo e fala, não existe reino de Deus. Existe, a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus está no nosso coração. Mas esse reino vai se espalhar de tal forma, quando Cristo voltar, que o mundo inteiro será reino de Deus. Deu para entender? Hoje a aula foi um pouquinho mais profunda, né? Mas é importante que de vez em quando a gente dê uma subida para que a gente possa enxergar coisas que até então a gente não enxergava. Tá bom, gente?
Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.